Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer uma biblioteca de organizar os estudos e as nossas anotações pessoais. Foi uma sugestão do grupo do Telegram do Notion Brasil. Dessa vez eu estou improvisando e fazendo isso, tô gravando isso fazendo o template pela primeira vez. Ao invés de ter o template pronto e aí gravar o vídeo explicando como fazer. Então vai ser uma experiência um pouquinho diferente, porque vocês vão poder ver como eu tomo as minhas decisões de design e do porquê eu faço as coisas de certa forma. E talvez alguma coisa não funcione e eu decida mudar, mas faz parte do processo. E é isso que... E criar a nossa estrutura é assim mesmo, é tentativa e erro. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma página em branco. O que eu gostaria de fazer é uma biblioteca para organizar os estudos e as nossas anotações. Então, vamos dar o nome para a página de Biblioteca de Estudos e Anotações. A princípio, nós temos que criar as páginas que farão parte desse template. Eu já visualizo ele de uma certa forma na minha cabeça. Eu sei que eu vou querer utilizar tags para organizar os assuntos dos meus estudos e anotações. E eu vou querer separar as minhas anotações pessoais das fontes de estudo. Então, eu já estou visualizando entre 2 e 3 tabelas diferentes. Eu sei que eu vou precisar de uma tabela de assuntos, então eu já vou criar aqui uma página para os assuntos. E eu vou criar uma tabela no formato de banco de dados de tabela. Por que isso? Eu sei que eu vou precisar relacionar os assuntos com os estudos e com as anotações e com as páginas que eu capturar da internet. Então precisa ser um banco de dados. E eu sempre crio e projeto o banco de dados no formato de tabela, porque ele é mais fácil de manipular as informações. E no fim, todo banco de dados, seja o que ele for, que formato que ele for, no fundo, ele é uma tabela com linhas e colunas. É como ele é gravado no banco de dados. Quem entende de programação sistemas sabe que isso funciona assim. Então, é costume mesmo, eu acho mais fácil. Faz mais sentido manipular as informações aqui no formato de tabela. Então, aqui em assuntos, eu vou mudar de cara a propriedade aqui, name, para assunto. Deixa eu ver, eu não vou utilizar tags a princípio, vai ser simplesmente uma lista de assuntos. Então, eu posso criar aqui alguns assuntos que eu tenho bastante conteúdo, por exemplo, marketing, fotografia, vendas. E eu vou definir ícones para eles. Eu gosto de deixar tudo bonito porque eu acho inspirador como o Notion permite a gente personalizar as páginas e deixar com a nossa cara. Aí, então nós temos 3 tipos de assunto aqui. Deixa eu pensar se vamos precisar de mais alguma coluna aqui. Por enquanto, não. Vamos deixar somente assim, talvez a gente volte aqui para mudar alguma coisa. Como eu falei, eu tô fazendo isso sem planejamento, então vamos ver o que dá. Agora que nós temos a nossa página de assuntos, eu iria criar uma página para as nossas anotações pessoais. Então o nome vai ser anotações. Vou colocar aqui esse caderninho e também selecionar um banco de dados de tabela para as anotações. Eu vou dar um nome de título. Vou criar aqui, vou remover as tags. Raramente eu uso tags dessa maneira. E vou criar aqui um campo relacional com a tabela assuntos que a gente criou. Então, eu vou dar o nome de assunto, vou aqui no Property Type e seleciono Relation para criar uma relação. Aí vai abrir a janelinha para selecionar com qual banco de dados que eu quero criar essa relação. E nele eu seleciono assuntos. Eu tenho vários templates e vários modelos, por isso que tem vários tipos de assunto aqui. Eu tenho que ver qual que é o Notion Templates Assuntos. Esse é o banco de dados que a gente acabou de criar ali na outra página. Então, ao criar a relação, se eu for inserir um registro aqui de anotação, vai me permitir, ao clicar aqui, selecionar qual é o assunto. Se é marketing, vendas, fotografia. E aparece com o ícone ali bonitinho. Por isso que eu gosto de colocar ícone em tudo. E as anotações, vamos criar um template para as anotações. Templates é uma função um pouco avançada do Notion que permite você padronizar
a inserção de informações no Notion. Eu gosto de anotações pessoais, eu gosto de fazer o seguinte. Nova anotação. O template é uma maneira de você criar uma forma rápida de você inserir uma informação já com algumas informações pré-definidas. É como se fosse um modelo do qual você não precisa criar do zero a página toda vez que você for adicionar uma anotação. Eu gosto de fazer anotações utilizando sistema chamado anotações de Cornell, que é baseado no... principalmente estudantes americanos utilizam. Eu não sei exatamente a origem, na verdade, já que é um vídeo, né? Vou pesquisar aqui. Como eu falei, eu estou improvisando. É um sistema de anotações utilizando um modelo próprio deles. Aqui tem um tutorial completo no site da própria Universidade de Cornell como utilizar, mas basicamente ele utiliza uma palavra-chave para lembrar sobre um assunto. Tem até um curso aqui que ensina como utilizar o sistema de notas deles. Mas basicamente, pelo que eu entendi e o que eu vou reproduzir aqui, ele se utiliza de uma palavra-chave chamada recall, ou como se fosse lembrete, para ativar a memória relacionada a determinado pedaço de conhecimento. Então, para isso, eu vou utilizar um banco de dados. Vai ser um banco de dados inline, porque talvez eu queira colocar outras informações na página que não sejam no banco de dados. Se eu quiser anexar uma foto ou fazer outras anotações diversas, quero ter essa liberdade. Por isso vai ser uma tabela inline. Anotações sobre... E aqui eu vou precisar de duas colunas. Uma delas para a palavra-chave ou lembrete. Você pode escolher como você quer utilizar. Eu gosto de usar a ideia de palavra-chave. Não vou utilizar tags. E vou utilizar aqui o campo, a propriedade texto, a propriedade anotação do formato texto, que é onde vai estar de fato a anotação salva. Na prática, o que isso significa? Toda vez que a gente criar uma nova anotação, ele automaticamente vai criar essa tabela aqui, já nesse formato, palavra-chave e anotação para nós, para que fique mais fácil a inclusão das informações no nosso sistema. Então, isso aqui é opcional, tá? Se você quiser deixar totalmente livre para escrever as anotações do jeito que você quiser, sinta-se livre para deixar a página em branco e cadastrar as informações e suas anotações da forma que você quiser. Isso aqui é simplesmente como a gente está fazendo uma coisa relacionada a estudos, eu achei que seja útil especialmente para estudantes. E na prática, como se utiliza o seguinte: agora que nós temos o nosso modelo, é só clicar fora da tela para salvar as alterações. Quando nós quisermos incluir uma nova anotação aqui, eu posso vir aqui na setinha no canto direito e clicar em nova anotação. Vai abrir uma janela. Eu escolho aqui a anotação sobre o que é, por exemplo, fotografando com baixa luz. E eu seleciono aqui o template que a gente criou, no caso, anotação. Opa, eu já tinha selecionado, ele só demorou para aparecer aqui. Eu nem cliquei, ele já carregou aqui aquele modelo que a gente já criou. Anotações sobre, palavra-chave, anotação. Então, eu posso repetir aqui anotações sobre fotografia com baixa luz. E aqui, por exemplo, se eu estou assistindo uma aula ou lendo um livro, o que vai acontecer? Eu vou anotar aqui palavras-chave sobre aquilo e aqui escrever os detalhes sobre aquilo. Por exemplo, palavra-chave com fotografia de baixa luz. ISO. E a anotação seria aumentar para deixar a foto mais clara. Diminuir para deixar a foto mais escura.
ISO é uma configuração na câmera que, no modo manual, permite mudar a claridade da fotografia. Então, a palavra-chave ISO, essa é a anotação. Outra palavra-chave sobre fotografia com baixa luz, flash. Se você for usar flash, posso fazer outra anotação aqui, flash rebatido. Apontar o flash para a parede ou teto para rebater a luz e ter uma luz mais bonita e suave. Nossa, eu tô inventando coisas aqui que eu tô inventando não, tô lembrando coisas aqui do que eu sei de fotografia, né? Pra quem não sabe, eu sou fotógrafa, então se for técnico demais, me desculpe, mas espero que sirva como exemplo de palavras-chave. São coisas relacionadas ao que você está aprendendo, você coloca uma palavra-chave e uma anotação sobre aquilo. Então isso ajuda para quando você quiser revisar o material, você tem organizado. É só passar o olho e fica fácil de encontrar a anotação referente àquilo que você quer encontrar. Então, tá. Espero que isso aqui sirva como exemplo. A gente tem que selecionar o assunto aqui, fotografia. Perfeito? Agora, digamos que tenha uma anotação de marketing aqui. Se eu clicar em abrir uma anotação de marketing, eu vou digitar o título aqui, por exemplo, otimização de sites. E eu vou clicar aqui na anotação, que é o template que a gente criou, para automaticamente criar aquela estrutura de tabelas que eu mostrei antes. Então, criou aqui a estrutura, anotações sobre palavra-chave e anotação. Anotações sobre otimização de site. Então, vou adicionar aqui a palavra-chave, por exemplo, SEO, que significa Search Engine Optimization, que significa otimização de sites para motores de busca. Tenho também aqui, por exemplo, a palavra PageRank, que é uma espécie de nota que o Google atribui ao site para definir o quanto ele é relevante nas pesquisas. Enfim, uma explicação super básica aqui, apenas para fins de exemplo. Mas assim você vai capturando palavras-chave sobre o assunto e vai capturando a sua anotação aqui com as suas palavras, a tua explicação, ou o que é importante lembrar sobre essa palavra-chave. Lembrando que ao invés de palavra-chave, você também pode usar o termo lembrete. Vou fazer um último exemplo aqui de vendas. Eu tô falando sobre coisas que eu entendo, né? Já que eu tô tirando da cabeça. Spin Selling é um método de vendas. Vou clicar aqui para carregar o template que a gente criou. Anotações sobre o método de vendas Spin Selling. Palavra-chave Spin. Abreviação para situação, problema, implicância, necessidade, que orienta as perguntas a realizar a um potencial comprador para conduzir a venda. Aí aqui eu tenho outros exemplos, por exemplo, cada uma dessas palavras pode ser uma palavra-chave, em que daí eu vou detalhar, por exemplo, situação, objetivo, coletar dados e informações sobre o cliente. E aqui eu vou copiar e colar de um artigo que eu li na internet, porque isso eu acho muito importante, é como se fosse tipo um grifo amarelo num livro. Isso eu tenho que lembrar, tenho que estudar, tenho que revisar. Então, aqui estão as perguntas que eu copiei de um artigo lá sobre o assunto. Essas são perguntas de situação, sobre o assunto situação. Aí dá para fazer a mesma coisa com problema, implicância, necessidade. Como esse não é uma aula de vendas, não tenho necessidade em fazer tudo isso, mas espero que tenha ficado claro o conceito de como fazer as anotações, né, nesse formato de palavra-chave e anotação. Agora que nós temos nossos exemplos aqui, a outra coisa que eu queria fazer é ter um lugar para guardar as fontes dessas informações. Por exemplo, eu falei que eu tirei aquelas perguntas ali de um artigo. Aonde que eu salvo o artigo? Então, eu acho que a gente precisa de um banco de dados para isso. Bora lá na página principal, bibliotecas. Vamos criar aqui uma outra página. Que nome que a gente vai dar para ela? Fontes ou recursos ou biblioteca? Eu acho que pode ser biblioteca. E criar no formato de tabela. A primeira coisa seria a fonte ou o título, né? Não vou utilizar tags aqui, mas eu vou criar uma relação
com a tabela assunto. E vou dar o nome de assunto. Para quê? Para quando eu adicionar alguma coisa aqui na minha biblioteca, eu posso selecionar aqui exatamente qual é o assunto. E eu quero também poder selecionar se eu tenho anotações relacionadas a esse artigo. Mas calma, né? Eu primeiro tenho que selecionar a fonte, né? A origem desse artigo. Então, bora lá criar uma propriedade chamada URL, do tipo URL, que aqui eu posso colar um link de um artigo. Por exemplo, deixa eu pegar lá o artigo que eu título. Aqui eu tenho a URL dele e aqui eu tenho o título. Deixa eu tirar a... Caso você não goste de que quebre a linha, assim, e as coisas fiquem desorganizadas, eu gosto, pelo menos, de ativar essa opção Wrap Cells, que deixa tudo numa linha única e corta... Ele corta um pouco, que não mostra a frase inteira, mas pelo menos fica tudo numa única linha, tudo com a mesma altura. Eu acho que fica mais organizado. O campo URL eu nem preciso ver, porque é só passar o mouse por cima, ao clicar ele abre o link. Então eu não preciso ver ele inteiro. Vou deixar o campo assunto primeiro. E como isso não pode vir só de URLs, pode vir de arquivos também, eu vou criar um campo anexo. Para, por exemplo, se a fonte do meu conhecimento, das minhas anotações, for um e-book, um PDF ou um arquivo no meu computador, eu coloque aqui, eu faço o upload desse arquivo aqui para ter arquivado. Então, a gente cria um campo nesse tipo Files and Media, que ao ser selecionado, ao clicar, ele vai abrir essa telinha para escolher um arquivo do seu computador. Ao clicar no botão azul, ele carrega uma tela aqui do seu computador, não vai mostrar para vocês, mas você pode selecionar um arquivo, por exemplo, deixa eu abrir aqui o fotografia, que eu tenho uma imagem aqui. Ele tá carregando ali, enquanto isso eu vou digitar infográfico. Então você quer ser fotógrafo. Tá aqui o infográfico. Então, ao clicar, se for uma imagem, ele mostra uma miniatura. Então, essa miniatura aqui, nossa, tá quase impossível de ver. Mas ao clicar no mouse, ela mostra a miniatura do infográfico. Como ele é gigante, ele tá mostrando assim. Mas ao clicar nos 3 pontinhos, eu tenho a opção de fazer o download dele de volta no meu computador. Por exemplo, se eu tiver num outro computador ou num outro dispositivo. E tem a opção de ver o arquivo original ou de deletar o anexo. Então, se for um PDF, ele vai mostrar as mesmas opções para baixar o PDF de volta, para mostrar o PDF de novo, ou para baixar para o seu computador. Então, agora nós temos a nossa biblioteca aqui com assunto, título, URL, anexo. O que está faltando é uma relação com... Está faltando é uma relação agora com a nossa tabela de anotações. Porque se eu tiver uma anotação relacionada a esse conteúdo, eu quero poder ver aqui. Então, vamos lá criar uma propriedade anotações, do tipo relation, selecionar a tabela de anotações que a gente criou, essa aqui. Criar relação. Agora, quando eu clicar no espaço em branco aqui para preencher a anotação, por exemplo, de vendas, vai mostrar uma lista lá da nossa tabela anotações, o que a gente criou. Então, por exemplo, eu tenho a anotação aqui, otimização de site, de spin selling, método de vendas. Então, eu posso selecionar essa anotação. Então, eu sei agora que eu tenho uma anotação já sobre esse assunto. Outra coisa, por exemplo, digamos que eu tenho um artigo de fotografia baixa luz. Aí tem esse artigo aqui, como fotografar com pouca luz, aprenda 6 técnicas agora. Deixa eu copiar esse link. Digamos que esse seja a fonte daquele meu artigo lá, né? Daquela anotação que eu fiz antes. Eu vou colocar aqui a URL, vou copiar o título do artigo, vou selecionar aqui que o assunto é relacionado à fotografia.
E em anotações eu vou selecionar lá fotografando com baixa luz, que é a anotação que eu fiz. Então a anotação ela pode ser com qualquer nome, você também pode ter mais de uma anotação para o mesmo assunto, para o mesmo item da biblioteca, mas assim fica tudo interligado. Por exemplo, se eu clicar, voltar aqui e abrir lá a minha tabela de anotações, vai aparecer aqui, ó, relacionado com biblioteca. Vai aparecer o nome, os títulos dos artigos, dos anexos que a gente criou lá naquela biblioteca. Eu gosto de deixar só o nome da biblioteca. E deixa eu tirar aqui também a opção que quebra a linha. Tá certo? Então, você pode relacionar uma anotação com mais de um item na biblioteca, mas eu recomendo deixar essas anotações bem quebradas mesmo, bem separadas, porque quanto mais você fizer isso, mais pesquisável e mais prático fica o teu sistema na hora de encontrar as informações. Agora, a última coisa que eu quero fazer é criar um template para unir as nossas anotações com as nossas informações da nossa biblioteca. E a gente vai fazer isso lá na nossa tabela de assunto. Ao vir aqui em assuntos, ele já criou aqui automaticamente aqueles campos de relação, porque a gente criou uma relação de assuntos com anotações. E criamos uma relação lá com a biblioteca. Então, a gente consegue ver quais assuntos tem quais anotações e quais itens de biblioteca. Isso aqui vai crescer um monte, então a gente não precisa ver eles inteiros. Então, eu vou desativar aqui também o Wrap Cells, que é o quebrar a linha. Isso aqui é só para ter uma noção mesmo de... Ah, vocês querem saber uma métrica interessante? Eu vou ensinar a utilizar o Roll Up. Vamos fazer isso então primeiro. Eu vou mostrar como criar um roll up. Ele serve para sumarizar a informação de uma relação. Então a gente pode descobrir, por exemplo, quantas notas a gente tem sobre um assunto ou quantos itens na biblioteca a gente tem sobre o assunto. Para criar um roll up ou esse sumarizador, é primeiro criar uma relação. A gente já tem a relação criada aqui. Nesse caso, a gente tem uma relação dos assuntos com a biblioteca anotações e uma relação da tabela assuntos com a tabela biblioteca. Então, essas informações, então essa tabela já tem duas relações. Eu posso criar o meu roll up. Eu vou criar aqui uma propriedade do tipo roll up e vou colocar o nome quantidade anotações. Ao configurar o Roll Up, a gente precisa selecionar aqui, a gente clica em qualquer espaço em branco, vai aparecer essas opções para a gente selecionar qual relação a gente quer contar. Nesse caso, como a gente deu o nome de anotações, a gente quer contar a relação de anotações. A gente pode selecionar a opção título mesmo, e ao invés aqui em Calculate, nós temos algumas opções para mostrar os títulos, o que a gente não precisa. E a gente tem a opção de contar, count all. No caso, seria contar tudo. E vai mostrar ali o número 1, porque a gente só tem uma anotação para cada um desses tópicos. Mas se você criar mais de uma anotação, por exemplo, vamos lá em anotações. E vou criar aqui rapidinho uma outra anotação de fotografia. Como fotografar casamentos. Vixe, isso dá um curso. Mas vamos lá. Assunto fotografia. Anotação. E vou deixar em branco aqui dentro da anotação, porque não vem ao caso. É só para ver que a gente criou uma nova anotação sobre fotografia. Como fotografar casamentos, tá ali. Então, o que acontece se eu voltar lá no assuntos, fotografia? A quantidade de anotações vai para 2. Então, assim, você tem um controle de quantas anotações você tem sobre cada assunto. Acho que essa informação é até a mais interessante de manter aqui. A gente vai fazer a mesma coisa para a biblioteca. A quantidade de assuntos, fontes, de recursos que a gente tem salvo na nossa biblioteca sobre cada assunto. Então, a gente usa a propriedade roll up. Quantidade biblioteca. Clicamos aqui no espaço em branco, selecionamos qual relação a gente quer contar, nesse caso é a relação biblioteca,
E das opções, título, que é a propriedade única, ou seja, ele vai contar cada título que existir na biblioteca relacionado a determinado assunto. E aqui em Calculate, nós selecionamos a opção Count All, que significa contar tudo. Essas outras opções aqui significa mostrar original, mostrar valores únicos, contar valores únicos, contar vazios, contar não vazios, percentual de vazios, percentual de não vazios. Então, o que a gente quer mesmo é contar tudo, que é o Count All. Mas para vocês verem como dá para fazer especialmente operações matemáticas, eu utilizei bastante isso no meu modelo, no meu template de controle financeiro. Caso você não tenha visto, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas então tá. Quantidade de anotações, quantidade de biblioteca. Tá certo isso? A gente tem 2 artigos de fotografia na biblioteca também. Temos sim, o infográfico e o Aprenda 6 técnicas, tá certo. Isso dá um sumário legal. Mas eu quero ainda unir os assuntos e anotações. Eu quero unir tudo sobre o que for de um assunto, seja minha anotação ou fontes e recursos. Para isso, eu vou criar um template aqui de assunto. Então, eu vou vir aqui em New, novo template. Um template de assunto. Aqui fica tudo em branco, porque a gente vai preencher quando de fato estiver cadastrando um assunto. E eu quero 2 coisas aqui. Eu vou criar uma linked database. Uma linked database é um espelho de uma tabela que já existe. Então, eu vou criar um espelho da tabela anotações. Só preciso encontrar aqui a certa, essa aqui. Então, tá aqui um espelho da tabela anotações, com todos os registros da tabela das anotações. Mas eu não quero todos os registros da tabela anotações. Eu só quero mostrar as anotações referente ao assunto que eu tô ao assunto que eu selecionei. Então, que eu tô criando, que eu vou criar. Então, eu venho aqui nesses 3 pontinhos, venho aqui em Filter, que significa filtrar, crio um filtro, adiciono um filtro e seleciono em que o assunto contém assunto, que é o template atual. Isso vai fazer com que, vocês já vão entender num instante, mas que a tabela anotações mostre somente os conteúdos daquele assunto que eu tô selecionado, que tiver selecionado. É um filtro dinâmico o nome disso aqui. Vamos fazer a mesma coisa para a biblioteca. /linked database. Biblioteca. Nossa, tem um monte de tabela chamada biblioteca. A primeira é um espelho da tabela biblioteca. Se eu fizer qualquer alteração aqui, vai alterar a tabela biblioteca original. Deixa eu até deletar esses registros em branco aqui, que eu não preciso deles. O que é importante notar aqui, tá mostrando tudo o que tem na tabela biblioteca. Eu não quero tudo, eu quero somente o que for do assunto que eu tô selecionando. Então, eu venho nos 3 pontinhos, venho em Filter, Add Filter, adicionar filtro, seleciono em que o assunto contém assunto. Também vai estar em branco porque a gente ainda não criou nenhum. Mas já vai fazer sentido em um instante, tá legal? Vou sair dessa página para salvar o template. Agora, vamos aqui em fotografia, que é o que tem mais registros. Vou abrir o assunto fotografia. E eu vou selecionar aqui, quando a gente cria templates para uma tabela, ao abrir uma nova página, uma página em branco, esse template é mostrado aqui nessa tela, porque ele está perguntando se essa página em branco você quer utilizar como base o template ou quer que seja uma página em branco vazia. Nesse caso, eu quero que utilize o template que a gente acabou de criar, que é o template assunto. Então, eu vou selecionar o template assunto e olha o que vai acontecer. Pausa enquanto está carregando. Ele vai criar as tabelas que a gente criou lá no template, as linked databases.
Então ele criou aqui uma link database anotações e uma link database biblioteca, já filtrada com o assunto fotografia, que é o assunto dessa página aqui, fotografia. Entendeu agora? E se eu fizer a mesma coisa com vendas, por exemplo, vou abrir aqui a página de vendas e vou selecionar o template assunto aqui. Automaticamente vai mostrar aqui para mim duas link databases, que são databases espelho de anotações da biblioteca, filtradas pelo assunto vendas. Então só vai me mostrar as anotações e os recursos relacionados a vendas. E se eu abrir aqui marketing e selecionar assunto, vai ser a mesma coisa. Vai me abrir as anotações e os itens da biblioteca relacionados a marketing. Agora, se eu for querer criar um novo assunto, eu posso vir aqui em New, no final da tabela, no botão azul New aqui, ou clicar com os 3 pontinhos, clicar aqui na setinha e abrir aqui o direto template assunto. Tanto faz. Se eu clicar em New aqui, eu vou ter que digitar algum assunto aqui. Vamos colocar Web Design. Open. Adicionar ícone e eu seleciono aqui embaixo o assunto. Então, ainda eu não criei nenhuma coisa sobre web design, mas automaticamente ele já vai deixar criado as tabelas de anotações e de biblioteca aqui filtrada pelo assunto web design, porque a gente criou aquele template com o filtro automático. Então, as tabelas estão vazias nesse instante, mas se eu vier lá em anotações e adicionar uma nova anotação, como criar um site responsivo, e selecionar o assunto web design e voltar aqui em assuntos, vai mostrar aqui quantidade de anotações, uma, web design. E se eu abrir, já vai mostrar aqui filtrado na tabela de anotações. Então, isso serve para quando você clicar em um assunto, você ver tudo relacionado àquele assunto, seja anotações ou seja biblioteca. Interessante, eu acho legal deixar essa página como full widget. Me pergunto se a gente mudar isso no template, ele muda também na... Vamos ver. Ao editar aqui, eu estou editando o template assunto, tá? Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e selecionar Full Widget, que é a largura inteira. Então, isso deve fazer com que fique ocupando a largura toda da tela, para não ter essas barras de rolagem lateral chata, que eu não gosto muito delas, não. Então, vamos fazer um teste criando um novo assunto. Vamos colocar pintura. Esse é o único assunto que eu não entendo nada de pintura, gente. Mas, a fins de exemplo, seleciono aqui assunto. Ele sempre demora um pouco para carregar. Não vai aparecer vazio, porque eu não tenho nenhuma informação ainda cadastrada em anotações da biblioteca sobre pintura. Mas se eu abrir como página, já está ocupando a tela toda aqui. Então não tem essas barras de rolagens horizontais aqui. Legal. Então, a última coisa que eu quero fazer para aumentar a usabilidade, porque você vai ter várias anotações e vários itens na biblioteca. Você não vai conseguir ver todos. Então eu não gosto nem de deixar mostrando eles aqui. Eu gosto de vir aqui e ocultar eles. Você pode mudar de ideia vindo aqui em propriedades e mostrando eles também. Mas eu prefiro ocultar mesmo e nem deixar mostrando. Eu já tenho a quantidade aqui, então eu consigo ter uma noção do o que tá 0, por exemplo, e precisa de mais estudo ou mais atenção. Eu consigo controlar pelas quantidades mesmo. E se eu quiser detalhes sobre um determinado assunto, eu clico aqui para abrir mesmo como página. E se você quiser ver como página inteira, para ter uma visualização melhor, você pode vir aqui em Open as Page, que vai abrir uma tela toda, inteira. Esse aqui não estava como Full Widget. Deixa eu mudar aqui. Todos que forem criados agora vão estar como Full Widget, porque a gente mudou no template. Mas esses aqui que já foram criados, não. Então tá aqui todas as anotações e fontes, recursos sobre vendas, tá certo?
assuntos, anotações e biblioteca. Espero que esse template, esse modelo seja útil para você organizar os seus estudos e suas anotações. Espero que faça sentido para você. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou ficar feliz em responder e te ajudar. Muito obrigada!